Canal Conhecendo a Origem, trazendo um assunto polêmico, mas de muita importância, e vamos trazer uma visão de ambos os lados. Primeiro, de uma igreja inclusiva com um pastor gay, e depois de um teólogo batista. Deixando claro que o canal Conhecendo a Origem traz informação e respeita qualquer opinião e comentário no vídeo. Vamos aos argumentos. Primeiro, a igreja inclusiva. Sob o argumento de que os textos bíblicos são apenas registros históricos, um pastor gay quer abrir uma igreja defendendo a tese de que não existe base bíblica para condenar a homossexualidade. A igreja inclusiva Fonte de Água Viva será liderada por Gregory Rodrigues, 23 anos, primeiro homossexual a se casar na justiça em Belo Horizonte, Minas Gerais, e também o primeiro a se divorciar. A teologia tem se modificado. As pessoas têm aberto mais o pensamento e visto que aquilo é um conceito histórico. Toda essa pregação, que diz que Deus não aceita a homossexualidade, onde está escrito que Deus não aceita a homossexualidade? Questiona o pastor gay. Segundo Gregory Rodrigues, os pastores de igrejas tradicionais se acham muito donos da verdade em poder falar: os gays não são salvos, os héteros são salvos. Para ele, humanamente não há como definir quem será salvo ou não. Se nós somos salvos por misericórdia de Deus, não é o pastor que vai me falar se eu estou ou não em pecado. O pastor gay diz que o objetivo da nova denominação é que os homossexuais sejam recebidos como os heterossexuais, e vice-versa, sem discriminação. Ainda nos dias de hoje há uma rejeição à homossexualidade. A igreja inclusiva surgiu para tentar trazer essa familiarização do evangelho, para abrir os olhos para a questão homoafetiva. A igreja tem esse papel, não de ser uma igreja exclusiva para gays, mas de ser para todos e todas, defende. Filho de pai militar e evangélico, Rodrigues não revelou sua homossexualidade por opção. Foi descoberto, aos 15 anos, namorando escondido o filho do pastor da igreja que frequentava com a família. A descoberta resultou em brigas, e o relacionamento com o pai nunca mais foi o mesmo. Por outro lado, Rodrigues passou a buscar conhecer melhor as propostas das igrejas inclusivas. Foi estudar teologia em um seminário batista e agora decidiu abrir sua própria denominação. Rodrigues defende o casamento e a monogamia, e é contra o aborto e prega que o sexo antes do casamento não é pecado. Incentiva o uso de preservativos como parte de uma política de saúde pública e afirma que a fidelidade entre os casais, tanto heterossexuais como homoafetivos, é um princípio que deve ser preservado. Não recomendamos que as pessoas vivam em saunas, boates, baladas. Quer ir? Ok, não existe proibição bíblica para isso, mas a igreja não recomenda que isso aconteça. Deus não faz acepção dos homens, desde que você viva um relacionamento de respeito, de fidelidade. Diz o pastor gay. A igreja inclusiva Fonte de Água Viva fará seu primeiro culto no próximo dia 17, em um salão do Royal Center Hotel, no bairro de Lourdes, na região central de BH, segunda parte com o teólogo de uma igreja tradicional. Essa é a parte em que o teólogo Daniel Akin, presidente do Seminário Teológico Batista, fala sobre o homossexualismo. O teólogo Daniel Akin, presidente do Seminário Teológico Batista do Sul, no estado da Carolina do Norte, rebateu um dos argumentos mais usados por pastores e líderes de igrejas inclusivas sobre a ausência de abordagem do tema homossexualismo por Jesus Cristo em seu ministério. De acordo com Akin, Jesus não somente abordou o tema, como definiu o casamento entre homem e mulher como o correto. É correto o fato de que Jesus nunca abordou a questão do casamento do mesmo sexo. Questionou.
Antes de responder negativamente, é simplesmente inegável que Jesus assumiu o casamento heterossexual como projeto e o plano de Deus. Jesus vê toda atividade sexual fora dessa aliança como pecaminosa, pontuou. Os argumentos do teólogo para sustentar sua afirmação se baseiam na passagem bíblica de Mateus 19, em que Jesus fala sobre o casamento. Não tendes lido que desde o princípio, o Criador os fez macho e fêmea, e disse, portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Para quem, essas afirmações de Jesus Cristo são claras e pontuais sobre o tema. Este Jesus foi comprometido com casamento heterossexual. Isto não poderia ser mais evidente, disse. De acordo com informações do The Christian Post, o assunto foi abordado pelo teólogo também do ponto de vista sexual, e segundo ele, a prática seria, no entender de Jesus, um bom presente para ser apreciado dentro de um pacto monogâmico e heterossexual do casamento. Nisto ele é cristalino, disse, emendando a questão do pecado e citando Marcos 7. Todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem, referindo-se à promiscuidade, homossexualidade e adultério. Daniel Akin define como imoralidade sexual resume tudo que aconteça fora de um casamento entre um homem e uma mulher. Portanto, Jesus viu sexo pré-marital, adultério e conduta homossexual como pecaminosa. O teólogo ainda ressaltou que a mensagem bíblica não deve ser interpretada de forma adaptável. É uma estratégia muito perigosa e ilegítima usar palavras de Jesus e ler nelas o significado que você gostaria de encontrar. Não devemos isolar Jesus de sua afirmação do Antigo Testamento como a palavra de Deus, nem divorciá-lo do seu contexto judaico do século I. Jesus ama o pecador, tanto heterossexual e o pecador homossexual e promete perdão e completa libertação gratuita para todos aqueles que vêm a Ele. O Evangelho nos transforma de modo que agora somos capazes de não fazer o que queremos, mas o que Deus quer. Resumiu o teólogo Daniel Akin. E termino esse vídeo com essa reflexão. Assim como um marginal não deve nem pode julgar outro marginal, um pecador não pode nem deve julgar outro pecador. O único que pode julgar condenando ou perdoando é Deus. Esta prerrogativa é dele, somente dele. Aos pecadores, Deus determinou, se eles não perdoarem os pecados alheios, tampouco terão seus pecados perdoados. Deste modo, quem não perdoar os pecados de seus irmãos, estará lacrando as portas do paraíso para si mesmo. Pense nisso. Não esquece, se inscreve no canal, deixa um like e compartilha. E ativa o sininho.